Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo da nossa jornada da gestão, um caminho para a evolução pessoal, profissional e organizacional. Nós estamos agora no módulo 10, na segunda aula sobre comunidade da visão. Você que me acompanhou aí na primeira aula desse módulo 10, você há de se lembrar que nós explicamos toda a jornada da comunidade da visão, o que é a comunidade da visão, o impacto que ela traz na vida das pessoas e da organização. E nós chegamos até o momento em que nós vimos os 10 passos para construir a comunidade da visão. Foi assim que nós encerramos aí a aula 1 desse módulo. E agora nós vamos entrar na aula 2, onde nós iremos fazer um passo a passo sobre cada um desses itens que estão aqui enumerados. Iniciando aqui pelo passo número 1, que é a construção descritiva técnica da cultura organizacional, baseada em 5 pilares. Você que já vem fazendo comigo todos os módulos da comunidade da visão, já aprendeu a construir a definição do negócio, do propósito, da visão, da missão e dos valores. Então você passou por todos esses módulos, entendeu como se formata cada um desses módulos e que esses módulos fazem parte aí da ideologia central da organização. Sem passar por essa fase, todo o resto, todos os outros 9 passos, desculpe a analogia, mas é uma viagem na maionese. Ou você faz isso aqui muito bem feito, e aí você constrói o que a gente chama de cultura organizacional, para poder fazer com que os outros passos estejam sustentados nessa cultura, esses 5 módulos que a gente viu aí, que formam o caldo, né, organizacional, a cultura organizacional, ou como tecnicamente a gente costuma chamar, de ideologia central da organização. Então, esse é o primeiro e mais importante dos passos que precisa ser muito bem feito. Reforço aqui o convite para quem está tendo acesso a essa aula agora e não teve aí a possibilidade de ter a aula dos outros 5 módulos, eu convido que faça aí a jornada da gestão desde o início. Vamos para o passo número 2, que é a comunicação interna massiva com explicação detalhada dos 5 pilares. E não basta você definir negócio, missão, visão, propósito e valores. Você tem que comunicar de maneira massiva, energética, inteligente. Então as empresas fazem isso das mais diversas formas. Algumas fazem através de um código de ética, outros fazem vídeo, outros fazem reuniões de alinhamento constantemente, trabalham com comunicação visual, banner, adesivagem, placas, fazem muitos treinamentos, fazem integração, principalmente para apresentar essa cultura organizacional para quem está chegando na organização, fazem manuais, dão feedbacks, né? Nós vamos falar sobre feedback em um dos passos. Mas o mais importante é que as pessoas que estão em função de liderança, em funções estratégicas, elas educam por exemplo. Ou seja, esse caldo, esses 5 pilares que vocês estão vendo aí, elas se comportam e agem no dia a dia norteado por todas essas situações. Então, comunicar é muito importante, comunicar de forma sistemática, criativa, massiva, mas mais do que tudo, educar pelo exemplo, e esse é um papel que cabe principalmente às lideranças, e nós vamos falar nisso no decorrer aqui dos nossos passos. Quando a gente fala de comunicação,
massiva, e aí eu coloquei ali em amarelo explicação detalhada, é porque as pessoas precisam entender o que essas coisas querem dizer, o que elas querem sinalizar, porque cada um pode ter um entendimento diferente. Por exemplo, se você fala que um dos valores de uma organização é ser extremamente organizado, o que é organizado para mim pode ser diferente do que é organizado para a empresa. E aí eu trouxe um exemplo para vocês da Starbucks para deixar bem claro quando a gente fala, não basta, por exemplo, descrever aí os princípios ou os valores, mas você tem que traduzi-los, tem que decodificá-los, né? Então eu trouxe aqui um material que eu acho muito, muito, muito interessante, muito elucidativo dessa questão que nós estamos falando. Ainda aqui da tela, então vamos lá. Olha só, esses são os princípios que norteiam o dia a dia da Starbucks. Quando eles falam de café, aí eu vou ler vou traduzir literalmente, nosso café, dizem o seguinte: sempre acreditamos em servir o melhor café possível. Nosso objetivo é que todo o nosso café seja cultivado sob os mais altos padrões de qualidade, usando práticas éticas de fornecimento. Nossos compradores de café viajam pessoalmente para a fazenda de café na América Latina, África e Ásia, para selecionar grãos de alta qualidade. E os nossos torrefadores principais trazem o equilíbrio, o sabor rico dos grãos através da assinatura Starbucks Host. Então, como vocês podem ver, claro ali, quando eles falam assim que um dos princípios deles é o café, mas o que é esse princípio relacionado a café? Então, o melhor café possível, como eles fazem isso, que padrão de qualidade eles têm, aonde eles vão buscar, fica extremamente claro. A clareza é fundamental na explicação detalhada da cultura organizacional. E o segundo item, somos chamados de partners porque não é somente um emprego, é a nossa paixão. Juntos nós abraçamos a diversidade para criar um lugar onde cada um de nós pode se sentir à vontade. Sempre tratamos uns aos outros com respeito e dignidade. E cobramos, hein? Olha só, e cobramos uns aos outros o cumprimento desses princípios. Quando eles falam dos clientes, quando estamos totalmente envolvidos, nos conectamos com nossos clientes, rimos com eles e melhoramos as suas vidas, ainda que só por alguns instantes. Certamente, tudo começa com a promessa de uma bebida preparada com perfeição, mas nosso trabalho vai muito além disso. Na verdade, trata-se de conexão humana. Nossas lojas. Quando nossos clientes se sentem integrados ao local, nossas lojas se tornam um refúgio, uma pausa nas preocupações do dia a dia, um lugar para encontrar os amigos. A ideia é saborear o momento ao ritmo da vida, algumas vezes mais lento, outras mais acelerado, sempre repleto de humanidade. Somos cerca de 30 mil lojas em 80 mercados. Nossa comunidade. Cada loja é parte de uma comunidade. Nós levamos a sério a responsabilidade de sermos bons vizinhos. Queremos ser bem-vindos nos lugares em que fazemos negócios. Podemos ser a força por trás de ações positivas, aproximando nossos partners, nossos clientes e a comunidade para contribuir todos os dias. Agora vemos que nossa responsabilidade e nosso potencial positivo é ainda maior. Então, como vocês podem observar, está claro, extrema clareza da conduta, do comportamento, do que fazer, como fazer. E essa explicação detalhada precisa ser comunicada, batida, repetida, orientada, treinada. Isso se chama comunicação interna massiva, explicação detalhada dos 5 pilares. E aí nós estamos mostrando apenas um dos pilares. Ok, pessoal? Chegamos junto? Vamos em frente. O item 3, o
passo 3 é ter um planejamento estratégico estruturado, que direcione as ações nos níveis táticos e operacionais, visando transformar em realidade produtiva tudo aquilo que foi definido nos 5 pilares da cultura organizacional. O que eu estou dizendo é que isso que está aqui, esses 5 pilares, precisam, ao longo do tempo, serem transformados em realidade produtiva. E para que isso aconteça, você precisa ter um planejamento estruturado, um planejamento estratégico estruturado. Não importa a metodologia. Vocês entendem bem? Tem várias metodologias de planejamento estratégico. Mas o mais importante é que você defina o que você vai fazer, que ações vão ser geradas, que estratégias, que projetos em cima desses 5 pilares, em cada setor, como, quando, com que indicadores e que metas, indicadores para todas as áreas da empresa, né? Não cai na armadilha de só ter indicador para a área comercial e para a área de marketing. Todas as áreas da empresa têm que ter indicador e tem que ter metas. E transformar tudo isso em realidade produtiva através de monitoramento constante. Então, esse é o terceiro passo. Vamos para o quarto passo. A gente fala de feedback. A ideia aqui não é um treinamento sobre feedback, né? O importante aqui é entender que construir a comunidade da visão, 2 feedbacks são muito importantes. Nós temos aí vários tipos de feedback, feedback 360, autoavaliação, 90 graus, 180 graus, avaliação por objetivos, enfim. Mas eu estou falando de 2 aqui, que sem esse quarto passo e esses 2 tipos de feedback a coisa não anda, que é o feedback em tempo real e o feedback estruturado. O em tempo real ele é aplicado quando um comportamento imediato está desalinhado da ideologia central da comunidade da visão, né? Então, se esse comportamento está desalinhado, esse feedback deve ser dado em tempo real. Então, aconteceu o desalinho, aconteceu alguma coisa fora da curva desses 5 pilares, e daquilo que está trabalhado dentro do planejamento estratégico para transformar esses 5 pilares em realidade produtiva, esse feedback tem que ser dado na hora que o fato aconteceu. Mas precisa ter muito cuidado e ele precisa ser um feedback construtivo, ok? E não pode ser dado no emocional. Então, às vezes é importante dar um tempinho, espera passar alguns minutos para que o racional assuma o controle e você possa dar um feedback bem legal, bem construtivo e assertivo, porque vai ser bom para quem vai dar e para quem vai receber o feedback. E tem o feedback estruturado, né? Esse feedback ele é uma ferramenta de fortalecimento da comunidade da visão. Então ele deve ser calibrado, ou seja, deve ter um ciclo, pode começar sendo quinzenal, depois pode passar a ser mensal, depois bimestral, ou seja, você vai equilibrando isso, vai calibrando, mas isso exige uma técnica muito grande do emissor, tá? E é lógico que se a empresa tiver uma área de RH formatada, ela pode contribuir muito com isso. Então é importante ter uma boa técnica de feedback estruturado. Vimos isso, né? Vamos para o quinto passo, construir uma forte comunidade da visão. E aí vamos falar de quem a gente vai trazer para dentro da organização a partir do momento que você tem já uma ideologia central formatada, né? E o recrutamento e a seleção é fundamental, que você traga pessoas para dentro da empresa já alinhado com essa cultura. Isso é um momento mágico, porque você tem que trazer as pessoas que comungam essa comunidade da visão que você está construindo.
E aí é a hora de se preparar muito bem, independente se você tem um RH, não tem um RH, enfim, você tem que pensar como recrutar, aonde você vai buscar pessoas, né, e possam estar alinhadas principalmente com o propósito e os valores da organização. E depois que você entendeu aonde você vai recrutar, você precisa saber selecionar, escolher. Essa é uma tarefa que não é simples. Ela, muita gente trabalha apenas com técnica, outros com percepção, mas é importante trabalhar com as duas coisas, né? E aí, são os testes que podem ser aplicados, qual dinâmica individual ou de grupo pode ser trabalhada, né? Que modelo de entrevista se pode aplicar para ser ainda mais assertivo nas escolhas, né? O que a organização ganha com isso? Ela traz pessoas para reforçar a sua cultura organizacional, pessoas alinhadas com seus valores, pessoas que estão engajadas com o seu propósito, e isso vai dar uma força imensa à comunidade da visão dentro da organização. Visto o quinto passo, vamos para o nosso sexto passo, onde a gente fala de liderança à frente de todo o processo, educando pelo exemplo. E aí, quando eu falo de liderança, eu estou falando de dois níveis. Vocês estão vendo ali o nível estratégico e o nível tático. O nível estratégico são os donos de empresa, diretores, os CEOs, e o nível tático, nós estamos falando do nível gerencial, né? Gerentes corporativos, dos gerentes de nível médio. Essas pessoas têm que estar educando pelo exemplo. Isso é fundamental, pessoal. Eu trouxe até aqui algumas frases de Jack Welch, que é considerado aí um dos maiores gestores da nossa história. Ele fala sobre essa questão de liderança, né? Que se o líder não só abraçar, ele precisa abraçar a cultura organizacional, mas ele tem que vivenciar a cultura organizacional. E aqui vamos ver algumas frases para nos ajudar nessa reflexão. Primeira, aqui está ela. Os líderes de sucesso criam uma visão, articulam a compaixão, assumem e a concretizam implacavelmente. Então é assim, articular, né, todos os 5 pilares que nós vimos ali, com paixão, assumi-los e concretizar implacavelmente. Outra frase de Jack Welch: quando você se torna um líder, não recebe uma coroa, mas a responsabilidade de levar o melhor para os outros. Sabe? Não se trata de poder, de crachá. Se trata de entender que a função de líder é cuidar de gente, é formar pessoas, é engajar essas pessoas em torno de uma ideia, de uma comunidade da visão. E mais uma frase: as pessoas passam os dias e às vezes as noites para você. Elas dão as mãos, o cérebro e o coração para ajudar a organização a atingir seus objetivos. Então, por isso que é importante que o líder eduque pelo exemplo, que o líder goste de gente, que o líder goste de desenvolver pessoas, que o líder incorpore a comunidade da visão e traga as pessoas para dentro dessa comunidade. Agora, nós estamos falando de frases de um gestor recente muito admirado, mas vamos voltar lá para 496 a.C., em que Sun Tzu, um general, escreveu esse compêndio chamado aí A Arte da Guerra. E olha aqui um parágrafo do livro, o que diz: transformar fraqueza em força só é dado àqueles que têm uma energia absoluta e uma autoridade ilimitada. Pela palavra força não se deve entender dominação, mas sim a faculdade que permite que se transforme em ato tudo aquilo que se propõe. Olha que coisa linda, né? Pela palavra força não se deve entender dominação, mas sim a faculdade que permite que se transforme em ato
tudo aquilo que se propõe de novo não tem a ver com poder, tem a ver com cargo, tem a ver com força, energia, vitalidade, um exemplo, vontade, persistência. Isso é lindo, né? Quando o líder incorpora essa questão, a comunidade da visão tem uma chance enorme de aflorar. Os líderes precisam ser patrocinadores. Aqui vem essa palavra, né? Porque a comunidade da visão que está nascendo, que está se desenvolvendo, se não tiver patrocinador, está fadado ao fracasso. Eu vou repetir e vou afirmar. Se no nível estratégico, principalmente da organização, 5 pilares que formam a comunidade da visão não forem patrocinados por esses líderes, estarão fadados ao fracasso. 7. Aí no 7º passo, nós estamos vendo que é a comunicação externa dos fatores chaves da cultura organizacional. Cada organização, né, vai decidir o que ela quer comunicar e para quem, né? Para esse público externo que está no entorno da organização. O que comunicar, para quem comunicar, onde comunicar, como comunicar. Algumas empresas comunicam o propósito, os valores, outras comunicam o propósito, a missão, os valores, então você precisa escolher o que você entende que é interessante comunicar esse público externo para que ele também se reconheça dentro da comunidade, né, da visão. E eu fiz até um joguinho aqui de palavras para vocês pensarem depois quantos tipos de comunicação, quantos canais de comunicação podem ser utilizados. Por exemplo, o S de site, o Y de YouTube, o C de conversa, e olha, conversa sim, pessoal, conversa olho no olho, é uma das comunicações mais relevantes para implementar a cultura organizacional. E-mails, LinkedIn da empresa, história da empresa através de um vídeo, ou mesmo do quem somos dentro do site, enfim, é só você fazer seu caça-palavras aí que você vai acabar achando várias formas de comunicar os itens relevantes dos seus 5 pilares que formam a comunidade da visão. Vamos para o 8º passo, e aí nós estamos de novo falando, né, com o público externo, que é o alinhamento da cultura organizacional em relação às atividades com os principais stakeholders. Nesse momento, você já tem a ideologia central da organização formatada, implantada, a força das lideranças, todo mundo envolvido. Você já tem o planejamento estratégico, todos os projetos, as estratégias, os aspectos táticos e operacionais delineados para transformar a ideologia central em realidade produtiva, ou seja, para poder possibilitar a execução do propósito, atingir a visão, está cumprindo a missão, está se comportando de acordo com os valores, né? Como é que tudo isso impacta na relação com fornecedores, representantes, consumidores, clientes, poder público, entidade de classe, etc, 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 etc. Então, nesse momento, você é uma organização que formou uma comunidade da visão e existem parâmetros claros de comportamento e formas de agir que vão impactar em toda essa comunidade externa, que vai fazer com que ela te reconheça como uma empresa e tenha uma comunidade da visão próspera. E aí vamos para o passo 9, que é o envolvimento com a comunidade em ações alinhadas com os pilares da cultura organizacional. Lembra que a gente sempre fala que o maior motivo, né, de uma organização existir é melhorar a vida das pessoas, é melhorar a sociedade, e muitas empresas, inclusive, externam isso em um dos pilares, que é o propósito, né?
E de uma forma ou de outra, algumas empresas, uma boa parte, cada vez mais, ainda bem, aderem a ter alguma causa, a abraçar uma causa que, que devolva à sociedade o que a sociedade lhe deu ao longo dos anos, né? Em forma de consumo dos seus produtos e serviços. E aí a organização pode ou não optar em abraçar uma causa mundial, nacional, regional, estadual, local, pode desenvolver alguma ação na comunidade relacionada a alguma atividade ou carência. De repente você pode ter uma fábrica, uma unidade fabril, uma loja ou qualquer um tipo de negócio que a região onde está inserido tem uma carência, seja alimentar, seja educacional, seja de qualquer outro nível em que você pode estar atuando, né? Ou você pode desenvolver também uma atividade ligada ao propósito ou que tenha sinergia com o seu negócio. Muitas empresas hoje têm adotado, por exemplo, as ODS das Nações Unidas, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A ONU tem uma agenda até 2030 e você pode adotar um desses objetivos e, com certeza, para muitas empresas, um ou outro objetivo vai ter total sinergia com o negócio, o que vai facilitar tremendamente isso. Então, esse é o nono passo que você pode estar dando para fazer com que as pessoas entrem na comunidade da visão da sua organização, sabe? Abracem a sua organização, estejam juntos, reconheçam ainda mais a sua organização, não só como uma empresa que presta bons serviços ou tem bons produtos, mas também contribui para melhorar a vida das pessoas. E aí, de novo, passo 10, vamos falar de liderança, né? E liderados. E aí, quando eu falo de liderança, aqui mais do que nunca não tem mais nada a ver com crachá. Tem a ver com a vocação de liderar. Todo mundo pode ser líder no seu departamento, no seu setor, independente de cargo. Nesse momento, a comunidade da visão já aflorou na organização e ela começa a impactar toda a sociedade à sua volta. Como vocês podem ver, você tem aqui um nível estratégico, um nível tático 2, que já são as coordenações, supervisões. Você tem aqui um nível operacional já totalmente dentro da comunidade da visão, e aí todos já trabalhando para que todos os atores externos que se relacionam com a empresa, que são os demais stakeholders, já estejam envolvidos e reconhecendo a comunidade da visão. E aí, olha, quando eu chego a esse momento, né, para assumo de finalizar e estamos falando do 10º passo, eu fico um pouco tomado de emoção quando eu leio essa frase, que é: você obtém o melhor esforço das pessoas não por acender uma fogueira embaixo dos seus pés, sim por atear incêndio dentro delas. É disso que se trata a comunidade da visão. Se as lideranças de uma organização perceberem isso, essa organização está fadada a sucesso, é um sucesso perene. Atear incêndio dentro das pessoas, do peito das pessoas, da alma das pessoas, do cérebro, mexer com todas as questões racionais e emocionais, né, direcionadas para construir algo que seja bom para todo mundo, seja bom para a empresa, seja bom para pessoas que trabalham na empresa, que seja bom para a comunidade onde a empresa está inserida, seja bom para a sociedade. É disso que se trata a comunidade da visão. É criar um incêndio dentro das pessoas para que as pessoas se identifiquem com tudo o que acontece dentro daquela cultura organizacional. E aí você pode ter absoluta certeza. As pessoas vão escolher você, a sua empresa, a sua organização, para fazer negócio, para se relacionar,
estar junto, ser parceiro, levar as melhores oportunidades. Ela vai escolher a sua empresa, porque a sua empresa está fazendo do mundo um lugar ainda melhor. Acredite, quando a sua empresa chega nesse estágio, não é só um estágio de sucesso financeiro, é um estágio de sucesso emocional, é um estágio de sucesso de realização. E aí a sua organização vai para um outro patamar. Ela sai da mentalidade imediatista, da mentalidade operacional e passa a vivenciar um período mais próximo, mais próspero que uma organização pode viver, é o da mentalidade estratégica. Espero você que tenha tido acesso a esse módulo da comunidade da visão tenha tido a percepção de que em qualquer gestão não são só fatores técnicos e racionais que impulsionam o negócio. Existe um quê poderoso de fatores emocionais. E se você quer conversar um pouco mais sobre isso comigo, você pode falar comigo no e-mail que você está vendo ali, ou conhecer um pouquinho mais da jornada da gestão no .com.br. E espero que de alguma maneira eu tenha te sensibilizado e o quanto esses 10 passos podem trazer para você, como profissional, para a empresa em que você trabalha, uma nova realidade, uma realidade de sucesso perene, uma realidade que vai fazer com que a sua organização esteja vivenciando um momento de crescente, um momento de construir um futuro melhor para você, pessoas que trabalham com você e para o mundo à sua volta, mesmo que o mundo, eu sempre insisto isso, seja um lugar pequenininho onde você está inserido. Muito obrigado mais uma vez e até a próximo módulo da nossa jornada da gestão. Até lá.